nós clamamos a Ti. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Oh, por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Aleluia, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Você crê? Sempre há um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, declare, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Mais uma vez, Jesus. Jesus, recebe, Senhor, a nossa vida. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Aleluia, Senhor. Clamamos o Teu nome, Jesus. É no nome de Jesus, nome santo, nome lindo, nome poderoso, nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Clamamos a Ti, Jesus. Nos rendemos diante de Ti, Jesus. Obrigada porque, por causa de Ti, temos esse livre acesso ao trono da graça. O véu foi rasgado
E agora, na presença do Deus Altíssimo, nós podemos aprender dEle, nós podemos receber dEle e nós podemos entregar tudo a Ele. Obrigada, Senhor, pela Tua presença viva. Obrigada pela Tua palavra que é poder. Fala agora aos nossos corações. Senhor, eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio na Tua presença que é real neste lugar. Pai, por isso eu profetizo que cada vida que aqui entrou há de receber da parte do Senhor, há de ouvir diretamente do Espírito Santo aquilo que o Senhor tem para nos entregar hoje, Pai. Eu não tenho nada, mas eu me submeto à ação do Teu Espírito. Eis-nos aqui, Senhor. Toca as nossas vidas e recebe a nossa adoração. Aleluia. Então, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler 2 versículos. 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 e 7. O texto diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este aqui que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua estatura, pois eu assim o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel chega na casa de Jessé, por ordem de Deus, para ungir um novo rei. E aqui o versículo que nós lemos diz que quando ele viu Eliabe, ele disse: deve ser esse. Mas Deus falou: não olhe a aparência, porque o ser humano vê a aparência, mas Deus vê o coração. Desde o princípio, Deus escolhe pessoas para cumprirem os seus propósitos. Ele escolheu homens e mulheres, os tornou filhos e deu-lhes uma missão. Davi é um desses escolhidos. Você é um desses escolhidos. Amém? Talvez em muitos processos seletivos, aqui da terra, a gente não conseguisse ficar entre os primeiros para ser embaixador de algum governo. Mas a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes do seu reino. Amém? Reis e sacerdotes. Mas antes de eu me aprofundar um pouquinho mais na mensagem, eu quero fazer algumas considerações. Ainda hoje vivemos numa sociedade onde a aparência tem muita importância. É ou não é? Agora, então, com as mídias sociais, a gente olha lá tudo, aquela estética, não só física, mas de cenário, A gente fica observando e a gente acha tudo lindo. Ainda hoje nós vivemos uma sociedade que dá importância não apenas à aparência física, mas aquilo que você aparenta ser, ou aquilo que você aparenta ter. Veja que Samuel olha para Eliabe e ele aparenta ser um homem forte, guerreiro, ele aparenta ser alguém que tem tudo para exercer o reinado. Mas Deus diz: não é esse. Muitas vezes nós fazemos essas mesmas escolhas, essas mesmas considerações, e a gente diz: olha, ele tem tudo para ser, ele parece ser, às vezes de forma negativa até, A gente faz considerações negativas. Mas a Maria, o João, porque os irmãos também duvidaram, mas o Davi, não, aquele pequeno homem de cabelo vermelho, não pode ser ele. Que fica lá cuidando das ovelhas, não pode ser ele.
Quando Davi chega no momento lá em que ele vê Golias afrontando o povo e tentam vestir nele a armadura de Saul, o povo diz, mas esse menino com essa armadura pesada, não pode ser ele. Samuel diz, com certeza é este. Baseado em quê ele faz essa afirmação? Por ele ser forte, guerreiro, por ele ser o primogênito? Quando nós fazemos considerações a respeito das pessoas, nós fazemos baseados em quê? Que tipo de julgamento nós estabelecemos para dizer que essa pessoa é, ou para dizer que essa pessoa serve, ou para dizer que essa pessoa não é, ou para dizer que essa pessoa não serve? Estou levantando reflexões. Existe uma pressão constante para sermos alguém que muitas vezes não somos. Porque mesmo lá, no nosso íntimo, a gente também se importa com o que as pessoas esperam que a gente seja. Então há um padrão no mundo, né, que você tem que ser bonito, que você tem que ser magro, bem-sucedido, que você tem que ser inteligente, ter um currículo maravilhoso. E aí essa pressão sobre nós também muitas vezes faz com que nós consideremos coisas erradas ao nosso respeito. E aí a gente também começa a se sentir incapacitado, dizendo, não é para mim, eu não sirvo para isso. Imagina Deus me escolher para um propósito, imagina Deus me dar uma missão, impossível. Ou também podemos incorrer no risco de fazer ao contrário, né? De encher-nos de orgulho. E a gente vai ver que isso aconteceu com o povo de Coríntios. Mas nós fazemos, às vezes, essas distinções baseadas na classe social. A sociedade faz distinção entre pobres e ricos, entre quem tem algum dinheiro e quem não tem. Não é assim? A gente vai ver que Tiago também falou isso para a igreja. Muitas vezes, nós é quem somos os excluídos. Ou nos sentimos excluídos em algum momento em razão de ser mulher. Gente, eu podia dar um monte de testemunhos aqui. De quantas vezes me senti excluída em alguma situação só por ser mulher. Por ser negro. Por ser de uma outra raça, uma outra etnia. Por possuir alguma deficiência. Por ter características especiais. Há um padrão cultural no mundo que exclui os diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo um mover da sociedade, a gente vê isso na mídia, né, na internet, de que nós temos que incluir. E aí vocês estão vendo propagandas de moças, de mulheres que têm manchas no rosto, no corpo, né? Propagandas com mulheres agora acima do peso, as plus sizes, porque também há uma necessidade, um novo discurso de trazer uma inclusão dos diferentes. Nós podemos falar de 3 tipos de exclusão que a gente também vê na Bíblia. A exclusão social, então, por causa de uma posição social diferente. A exclusão racial, por ser de uma etnia diferente. E até mesmo a exclusão religiosa, por ter uma fé diferente. Na Bíblia a gente vê exemplos disso. Por exemplo, a exclusão racial, quando os judeus excluíam os samaritanos. E até questionaram Jesus, por que Jesus falava com eles. Lembram da mulher samaritana na beira do poço? Os discípulos chegam e falam, por que ele está falando com ela? É mulher e ainda por cima samaritana. Não falavam com mulheres. Mulheres sofriam uma exclusão social. Elas não podiam falar em público, elas não podiam estudar, elas nem eram contadas. E lá estava Jesus falando com uma samaritana. A Bíblia mostra a exclusão religiosa, ou até mesmo a perseguição religiosa. Quem foi? Paulo, o perseguidor dos cristãos. À medida em que Paulo conheceu os primeiros cristãos e viu que a fé deles era diferente e que eles falavam de uma maneira diferente, que ia contra toda a sua tradição, Paulo perseguiu. Paulo
traçou um caminho de exclusão e morte daqueles primeiros cristãos. Mas a gente também vê na Bíblia que houve exclusão social dentro da igreja. Isso está lá em Tiago, capítulo 2, de 1 a 5. Tiago diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro, roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica aqui, ou senta-se no chão, não estarão fazendo acepção? Discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Queridos, é a Bíblia falando. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. Tiago 2, de 1 a 5. Eu pergunto, na igreja, há mais exclusão ou mais inclusão? E lógico que eu não estou falando só da IPI Castelo Branco. Jesus confrontou diversas vezes a cultura judaica e os religiosos da época, que excluíam as mulheres, os pobres, os doentes, os esquecidos, até mesmo aqueles que possuíam uma profissão vista como impura. Pescadores eram vistos como impuros. Marceneiros, porque marceneiros trabalhavam com a madeira, muitas vezes tinham que fazer as cruzes que Roma usava para matar, né, os pecadores, os assassinos. Os cobradores de impostos. Mas para Jesus, essas pessoas também precisavam conhecer o amor de Deus. Para os judeus, essas pessoas não tinham direito de frequentar o templo, de conviver em sociedade, e literalmente alguns eram jogados para fora dos muros da cidade. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não discrimina. Nós vemos Jesus assentados com os pobres, com os cobradores de impostos. Jesus traz para si as crianças. Jesus permite que as mulheres aprendam na presença dele, como Maria sentada aos seus pés. Jesus transforma a carreira, dá um up na carreira dos cobradores de impostos, Zaqueu, Mateus. Para Jesus não tem distinção. Pelo contrário, ele diz: eu vim para esses, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão marginalizados, esquecidos, perdidos, aqueles que foram abandonados pela igreja. Foi para esses que eu vim. Eu quero que você grave uma primeira verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para a aparência, ou para o que você aparenta ter. Deus não olha para a sua estatura. Deus não olha para o seu currículo. O padrão de Deus é outro. Para Ele não há distinção de raça, de sexo e nem de etnia ou de classe social. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, versos de 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque João fala que todo aquele que recebe a Cristo, recebeu o poder de se tornar filho de Deus. Ele diz: vocês, filhos de Deus em Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, então não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aleluia! Todos são um, não tem diferença. Grego aqui é utilizado para expressar todos os outros povos, porque naquela época, com as conquistas, né, de Alexandre, a Grécia se tornou uma, como que a gente poderia dizer, uma grande nação, e a língua se tornou universal, um grande império, né?
E a língua grega se tornou universal. Então, aqui Paulo está dizendo, não faça distinção entre judeu e grego, ou entre judeu e qualquer outro povo, ou entre judeu e gentios, que eram os pagãos na visão dos judeus. Não tem distinção. Não faça distinção entre escravo e livre, porque as igrejas que começaram a se formar com senhores de escravos e com os próprios escravos. E aí nós vamos ver que em algumas cartas, Paulo traz uma orientação. Ele diz aos escravos, continue tratando o seu senhor com respeito, mas ele diz ao senhor, também trate o servo agora como seu irmão. Gente, que beleza, que coisa linda é o cristianismo. Eu posso olhar para vocês aqui, e ver idades diferentes, e ver cores diferentes, né? E ver homens e mulheres, jovens e crianças, e saber exatamente como ele diz, não tem distinção, diante do Senhor somos todos iguais. Somos nós que no padrão mundano fazemos a distinção, e ficamos escolhendo, e muitas vezes fazendo panelinhas, né? Foi muito gostoso ontem lá em Cambé, não foi? Os jovens lá reunidos, e aí a gente teve louvor, e teve pregação da palavra, e aí o pastor falou, nós vamos comer um sanduíche, vamos fazer alguma dinâmica. E eu confesso que na hora me deu um branco, eu pensei, que dinâmica nós vamos fazer, né? Mas os meninos lá sugeriram fazer uma brincadeira, e eles fizeram uma grande roda. E aí eles foram se apresentando. E aí quando a Amanda disse, eu tenho 13 anos, o pastor falou, fake news. Porque ela parece que tem um pouco mais, né? Não só pela aparência física, mas porque já se comunica bem. E cada um pôde falar ali um pouquinho de si, sem distinção. E eu pude ver a alegria deles e como eles se entrosaram, não foi, Rafa? Ninguém se sentiu excluído, pelo contrário, estavam todos, um olhando para os outros. A brincadeira, inclusive, era essa, né? De ter que olhar um para o outro. Não há distinção. Criança não faz distinção. Quando aquelas irmãs que chegaram hoje mais cedo, com 2 crianças, chegaram ali, eu fui lá cumprimentá-las. Sabe quem foi receber as crianças? O Isaac. O Isaac correu, porque ele disse, é criança, então é comigo. É criança, faz parte da minha turma. É criança, olha, vem. E daqui a pouco, né, já estava aqui com Juan, né? Já estava sentadinho com o Juan. E os adultos? Nós temos que ser assim, irmãos. Deus tem enviado visitantes e muitas vezes o visitante entra e sai, a gente sabe nem o nome. Nós temos que ser como as crianças e acolher no reino de Deus, na casa do Senhor, porque todos são iguais perante o Senhor. Você já se sentiu excluído? Vítima de preconceito? Você já escutou alguma coisa que te magoou profundamente porque alguém julgou você pelo que você aparenta e não por aquilo que você é? Não pelo seu caráter? Eu já. Então você tem muita coisa em comum com as pessoas escolhidas por Deus, sabia? Então você não está sozinho. Está comigo, está com mais um monte que Deus chamou e continua chamando. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 26 a 31. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Presta atenção, ele diz assim, do ponto de vista humano, Paulo já está deixando bem claro, a sociedade tem um ponto de vista humano. Desse ponto de vista, vocês nem eram sábios, vocês nem são poderosos ou de famílias importantes, vocês não têm valor. Do ponto de vista humano, vocês não são ninguém, não têm valor nenhum. Mas aí ele continua, mas para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. E para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus.
Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. O texto diz: lembrem-se de quem vocês eram antes, quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, vocês eram pessoas sem valor. Mas ele também diz: Deus viu vocês. Deus vê vocês. Deus conhece você. Deus sabe quem é você. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece as suas ansiedades. Ontem uma jovem, ao final do evento, ela chegou para mim e ela falou: pastora, eu tenho muitas crises de ansiedade e preciso tomar remédio. E uma das coisas que Deus falou para os jovens ontem é que Deus conhece quem eles são, ainda que o mundo diga o contrário. Que é para buscar nele. Porque os nossos jovens hoje, diante dessa sociedade, eles estão se sentindo deslocados da própria identidade pessoal e social. Eles se sentem deslocados. E é por isso que muitas vezes pai e mãe estão falando: eu não consigo mais falar com meu filho, ele não sai do quarto, ele não sai do celular. Esses jovens e adolescentes de hoje, eles estão se sentindo excluídos porque eles não encontraram uma identidade social. Mas isso não pode acontecer dentro da igreja, meus irmãos. Dentro da igreja nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Dentro da igreja nós precisamos saber o que Jesus fez em nós, transformando as nossas vidas de tal maneira que agora a gente não precisa mais ficar preocupado com o que o mundo acha. Deixa achar. Não precisa mais ficar preocupado com o que o vizinho vai achar. Deixa achar. Quantas vezes já fui chamada de fanática, de louca, por estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta. Essa semana foi todos os dias, né, pastora? Sábado de manhã, sábado de noite. Louca. Mas o que Deus fez por mim, o amor com que Ele me amou, o fato dEle não fazer acepção de quem eu sou, não tem outra coisa que eu possa fazer senão me render, servir a Ele com alegria. Segunda verdade que eu quero que você guarde no seu coração é que Deus escolhe os improváveis para a sua missão. Diga, os improváveis. Você vai guardar porque eu botei lá no grupo o título da mensagem. Os improváveis. Nós somos os improváveis de Deus. É muito interessante ver o retrato de quem realmente são os nossos heróis da fé. E a gente está terminando, domingo que vem é o último estudo sobre os heróis da fé. E pensando em tudo que a gente viu aqui, né, nesses últimos meses, conhecendo pessoas como Moisés, como Esther, como Neemias, a gente chegou a uma conclusão: eles são homens como nós, cheios de falhas. E o que é mais lindo na Bíblia é que a Bíblia não maqueia, a Bíblia não esconde, a Bíblia não fantasia a história desses homens e mulheres. Pelo contrário, é descrito com toda a realidade. E aí você fica assim espantado, né? Mas como? Mas era improvável que ele pudesse ser alguém assim tão cheio do poder de Deus. Se você se sente fraco, sozinho, se você se sente impotente, incapacitado, saiba que é justamente você o improvável que Deus está procurando. Davi era um improvável, de 7 irmãos. Ele era o que menos tinha características, o que menos tinha ali em currículo e possibilidade de ser, mas Deus disse: é ele. É ele. Quando Deus escolhe Davi, Ele mostra para todos os irmãos que o padrão de escolha de Deus é diferente do ponto de vista humano.
E aí os próprios irmãos, mas Davi, se você ler o momento em que Davi vai lá, momento da guerra com Golias, o próprio irmão diz assim: você tem um coração mau. Imagina, um menino que adorava o Senhor, que cantava, que tocava instrumentos, que cuidava de ovelhas, o irmão diz: você é mau. Baseado em quê? Apesar de tudo, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Em Atos 13, 22, há uma citação sobre essa escolha de Davi. E o texto diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei Davi. Deus estava procurando entre todos alguém que tinha um coração humilde, um coração de servo, um coração de obediência, um coração de adoração. Jesus disse isso à mulher samaritana: o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, Deus estava procurando e Deus continua procurando. E quando Ele diz achei Davi, não era absolutamente por nada que Davi era diante dos homens, mas era pelo que Davi era diante de Deus. Amém? Deus está procurando homens e mulheres dispostos a servi-lo, independente da análise que qualquer homem possa fazer sobre você. Mas o que Ele vê é que vai fazer toda a diferença. O que Ele vê dentro de você é que vai determinar o que Deus vai fazer com você, por meio de você. Deus só precisa de um coração sincero. Deus precisa de um coração disposto. Deus precisa de um coração adorador. Tem uma lista de improváveis que eu coloquei aqui, mas tem muito mais. Moisés foi um assassino, fugitivo, inseguro diante do chamado de Deus. Isaías se achou impuro. Jeremias se achou criança demais. Jonas ficou revoltado que Deus podia livrar um povo que tinha feito mal para o povo dele. Esther era órfã. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Ruth, viúva e de uma cultura pagã. Zaqueu, Mateus, cobradores de impostos. Paulo, sanguinário. Pedro, pescador, brutão. Pronto para uma boa briga. Daqueles que diz, né? Dou um boi para não entrar na biga, mas uma boiada. É assim? Para não sair dela, sei lá. E entre as mulheres que serviram a Jesus, haviam prostitutas. Na genealogia de Jesus, o Evangelho de Mateus nos dá um extraordinário retrato da graça de Deus. É a identidade de Jesus comigo e com você, com a humanidade pecadora, com os excluídos. Que coisa linda de ver que Deus nos amou antes, quando nós ainda éramos pecadores. Não são os melhores do ponto de vista do mundo. O mundo quer os fortes, Deus os fracos. O mundo quer os ricos, Deus os pobres de espírito. O mundo quer os sábios, Deus os que podem se tornar sábios nele. O mundo quer os grandes, Deus dá graça aos humildes. O mundo faz acepção, Deus acolhe a todos. Porque Ele não vê como o mundo vê. Ele vê o que nós podemos nos tornar nele. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, e nós somos revestidos do poder de Deus, e nós recebemos o poder para sermos filhos de Deus, então toda a história muda. O que você era antes, já não é mais. Diante de Deus, o que Ele vê agora é o próprio Cristo. Diante de Deus, o que Ele vê agora é o próprio Espírito. Diante de Deus, o que Ele vê agora é a restauração da imagem e semelhança que nós somos dEle. Não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, importa o que Deus diz a respeito de você. Eu estou concluindo. E eu quero concluir com um versículo que diz assim, Efésios 1, 5, 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo,
segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha que lindo! Deus nos escolheu e a iniciativa é dele. Ele nos criou e ele nos predestinou para nos tornarmos seus filhos. E o texto diz, ele faz isso segundo a sua vontade, ele faz isso por causa da sua glória, e ele faz isso para nos tornar agradáveis a ele. Quando as pessoas fazem acepção e olha, né, uma pessoa na rua, um morador de rua, ou olha alguém e despreza por causa da sua cor, ou despreza por causa da sua raça, ou despreza por causa do sexo, isso não agrada a Deus. Isso não faz parte do reino de Deus. Porque o próprio Deus, quando nós estamos em Cristo, nos torna agradáveis. Não é agradável, não é gostoso viverem os irmãos em comunhão? Não é agradável quando você chega e alguém olha você nos olhos e diz, como você está? Embora a gente não esteja podendo agora abraçar, mas como é gostoso alguém chegar e falar, está tudo bem, pastora? Porque hoje eu não estava bem. Hoje eu passei muito mal, talvez pelo cansaço, uma dor de cabeça intensa, em que eu não consegui dormir. Mas, Senhor, eu preciso e eu quero estar bem para levar a Tua palavra à noite. E eu cheguei e alguém disse, pastora, você está bem? E a Gabi veio e me deu um abraço tão gostoso, o abraço daquela criança sincera, dizendo, oi, pastora, você é aqui? Porque provavelmente ela não me viu de manhã, né? Ela sentiu minha falta. Queridos, igreja é isso. E eu quero dizer para as irmãs que estão nos visitando hoje, é a primeira vez, né? Que nós queremos ser essa família da fé. Nós queremos que vocês se sintam bem no meio de nós. E se porventura isso não acontecer, pode falar comigo, pode falar com a pastora Josiane, né? Que a gente vai dar um puxão de orelha nos irmãos. Mas se depender de nós, nós queremos que vocês se sintam acolhidos, sintam bem no meio de nós, porque é de vocês. É Deus que trouxe vocês aqui, é Deus que tem atraído vocês, é Deus que escolheu. As 3 verdades que você precisa levar no seu coração hoje é que Deus não faz acepção, é que Deus escolhe os improváveis e é que Deus é que toma a iniciativa de dizer, é Ele, é ela, é você. Permita-se fazer parte do reino de Deus, permita-se viver os propósitos de Deus para você e tira do seu coração todo o sentimento de amargura, de complexo, de tristeza que porventura você ainda carrega por se sentir excluído, por se sentir fora, por se sentir rejeitado em algum momento. Nós vamos cantar uma canção, já podem vir. E essa canção diz assim, Ele me ama. E tem uma frase que diz, Ele me quer. Então eu quero convidar você a fazer dessa canção a oração desta noite. Crendo, quando você falar, Ele me quer, Ele me quer, Ele me fez agradável para Ele. Como Ele disse a respeito de Jesus, esse é meu filho em quem tenho muito prazer. Ele também faz a nosso respeito. Esse é meu filho, essa é minha filha em quem eu tenho muito prazer. Eu tenho alegria, é agradável quando você vem na minha presença. Vamos declarar essa canção que diz que Ele me ama e Ele me quer. E aí nós oramos no final. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória.
e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me quer, aleluia. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Se você quer uma oração mais específica e quiser vir aqui à frente, eu vou pedir para a pastora Josiane orar, tocar você, colocando cadeias, amarguras que porventura você carrega dentro de você. Você pode chegar aqui e a gente vai orar, pedindo ao Senhor que você saia daqui crendo nesse amor, rendido diante do Senhor, porque Ele te quer. Não duvide disso. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Deixa hoje no altar do Senhor todo preconceito, toda tristeza, toda amargura do seu coração e receba o amor de Deus que é eterno, que é imutável, que cobre multidão de pecados. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Obrigada, Senhor, porque teu amor é real. Obrigada por esse amor imutável, eterno. Amor que lança fora o medo. Amor que cobre multidão de pecados. Amor com que o Senhor tem nos atraído para si mesmo. Amor que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Amor, amor que não faz distinção. Amor que não faz acepção. Amor que não olha sexo, raça, idade, etnia. Amor que não olha classe social. Mas o Senhor tem amado a todos igualmente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos quer. Porque esse amor não te permite nos deixar longe. E é por isso que o Senhor veio. É por isso que o Senhor tomou a iniciativa de vir até nós, de morrer numa cruz, de pagar a dívida que era contra nós, por causa do teu amor. Amor que João escreveu de tal maneira, porque não se explica. Não tem palavras para expressar esse amor que é grande, que é eterno. Pai, faz-nos uma igreja amorosa. Faz-nos um povo, Senhor, não como a igreja que Tiago exorta, que faz distinção entre pobres e ricos. Não uma igreja como Paulo exorta Coríntios, que se orgulha de quem são e se esqueceram de quem foram. Mas uma igreja verdadeira, que como Jesus abraçava as crianças, abraçava as mulheres, abraçava os pobres, abraçava, Senhor, os marginalizados, os excluídos. Nós queremos ser esse povo, Pai.
Envia, Senhor. Envia e nos capacita a receber com o teu amor, com o amor que Cristo nos ensinou. Obrigada porque o Senhor tem nos amado. E nós declaramos que nós somos gratos, em nome de Jesus. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra viver com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia, aplauda o Senhor. Ele me ama. Não temos tempo para ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Pastora, Glória a Deus. Glória a Deus, porque nós um dia estávamos perdidos e o Senhor nos achou. O Senhor nos amou. Louvado seja Deus por isso. Você sabia que independentemente de quem você seja, Deus te ama. Deus tem algo mais para a tua vida. Deus tem uma vida abundante. Deus tem uma vida de paz. Deus tem uma vida de amor. Deus tem uma vida da presença dEle para você. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigado por esta noite. Obrigada, Senhor, porque temos liberdade de te adorar, de te servir. Obrigada, Senhor, pelo teu amor sobre nós. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus único, justo, verdadeiro, esse amor que não se mede, que não se entende, apenas se sente e se experimenta, a comunhão do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, venha sobre a tua vida, sobre a tua família e também sobre toda a igreja de Cristo. Se assim você crê, você diz amém. Deus te abençoe, uma boa semana, um beijo no teu coração. Glória a Deus, glória a Deus.